Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Gisele. Eu nunca achei que fosse precisar lutar para ser reconhecida dentro da minha própria casa, mas aqui estou, caminhando sobre cacos invisíveis a cada passo que dou. Trabalho como analista financeira em uma empresa de médio porte, um emprego estável que, embora não me encha de luxo, sustenta o essencial. Minha rotina é intensa, mas, ao final do dia, tudo o que eu quero é um lar para voltar, um lugar onde minha presença e meu esforço façam sentido. O problema é que meu lar, na verdade, não é meu, não em sentimento, pelo menos. E muito disso eu devo à minha sogra, Dona Laura. Ela está sempre ali, uma presença sólida e imponente, com olhos que me seguem em silêncio enquanto eu tento equilibrar as contas, tanto da casa quanto as minhas próprias emoções. Dona Laura é mestre em indiretas, tecendo pequenos comentários que parecem inofensivos para qualquer um que não esteja na linha de fogo, mas que me perfuram fundo. Cada frase dela carrega um julgamento disfarçado, um lembrete de que, aos olhos dela, eu nunca seria uma nora digna. É claro que ela não se importa que eu seja a única fonte de renda da casa. Na mente dela, meu trabalho e meu dinheiro são irrelevantes, até vergonhosos. Segundo Dona Laura, uma esposa de verdade não é aquela que traz o pão para casa, mas sim aquela que é completamente submissa e dedicada ao marido. Mesmo que o marido, no caso, seja uma presença quase ausente. E eu, de alguma forma, aceitei isso por um tempo. Tentei relevar, pensar que era uma fase, que ela talvez estivesse apenas se ajustando a viver aqui. Mas meu marido, que poderia ser meu aliado, apenas observa tudo com uma complacência frustrante. Ele assiste a cada ataque em silêncio, quase entediado, como se as farpas da mãe fossem uma conversa qualquer sobre o tempo. Enquanto Dona Laura deixa escapar hoje em dia os homens têm dificuldade em encontrar esposas realmente comprometidas. Ele ri, cúmplice do desdém disfarçado de brincadeira. Quando finalmente ela pergunta se ele realmente acredita que é assim que uma esposa deve se portar. Ele murmura um claro, morrendo antes de desviar os olhos, fingindo que as palavras dela não têm significado. Ele não vê, ou talvez não queira ver, que essas palavras ecoam como marteladas para mim, cada vez mais alto. Há dias em que eu volto para casa, exausta do trabalho, carregando o peso de mais um dia, e tudo o que desejo é algum tipo de paz, um minuto de sossego. No entanto, mal cruzo a porta e sinto o olhar dela pousar em mim, um julgamento silencioso que já conheço bem. Sentada em sua poltrona preferida, Dona Laura me observa como se eu fosse uma estranha invadindo seu território. Às vezes, penso que, para ela, essa casa é um reino do qual ela é a única monarca, e eu, uma intrusa. Com seu jeito frio, ela levanta uma sobrancelha e me observa de cima a baixo, como se minha chegada tarde fosse mais uma prova de minha falta de comprometimento com a família. Outro dia, exausta de mais uma semana corrida, cheguei e a encontrei na cozinha, mexendo uma colher dentro de um chá que espalhava o aroma de ervas por todo o ambiente. Achei que, ao menos naquele momento, ela não fosse me incomodar, mas sua voz, baixa e carregada de ironia, me chamou a atenção enquanto eu me servia de um copo d'água. Você sabe, Gisele, disse ela, não que eu seja ingrata, mas eu sempre pensei que meu filho teria uma esposa que estivesse à altura dele. Uma pena, não é? O copo em minha mão quase escorregou, mas, com uma força que eu mesma não sabia que possuía, continuei bebendo minha água, engolindo junto minha indignação. Queria responder, mas sabia que, se dissesse qualquer coisa, ela usaria isso contra mim. Era isso que ela queria, uma reação, uma desculpa para me rotular como desequilibrada ou difícil? Eu havia tentado tantas vezes convencer a mim mesma de que, no fim, tudo valia a pena pelo meu casamento. Mas o silêncio do meu marido diante das provocações constantes da mãe dele me corroía por dentro. Ele sequer tentava me defender. Até parecia que, aos olhos dele, essa era uma batalha que eu teria que enfrentar sozinha, uma briga que não envolvia. Será que ele realmente não via o que estava acontecendo? Ou será que escolhia ignorar para não desagradar a mãe? Alguns dias depois, numa noite em que eu fazia um jantar simples e rápido depois de um longo dia de trabalho, ouvi minha sogra conversando com ele na sala, em tom baixo, mas audível.
Você sabia que antigamente as mulheres não trabalhavam e ainda assim as famílias eram felizes? Comentou, como quem não quer nada. Ele deu um sorriso breve, um aceno de cabeça quase imperceptível. É, mãe, outros tempos, né? Eu senti o estômago revirar. Eles falavam de mim como se eu não estivesse a poucos metros, como se eu fosse uma visita passageira, uma sombra que passava pelas paredes da casa. Por mais que eu tentasse ignorar, a dor daquela realidade começou a se acumular em mim, tornando-se um peso insuportável. Cada comentário, cada olhar de reprovação, cada gargalhada abafada compartilhada entre eles era uma prova de que minha presença ali era tudo, menos bem-vinda. E quanto mais os dias passavam, mais eu percebia que estava perdendo o que havia de mim mesmo naquela casa. Eu era invisível para eles, nada mais que uma máquina de dinheiro. A sensação de invisibilidade naquela casa era quase tangível, um peso sufocante que parecia se entranhar nas paredes e me seguir como uma sombra. Na maioria das noites, eu passava direto pela sala e me isolava no quarto para tentar, pelo menos, ter um momento de paz depois de um dia cheio no trabalho. Só que a paz verdadeira, eu começava a perceber, era um luxo que eu não podia ter naquele lar. E a cada novo dia, as palavras e os olhares de Dona Laura iam se enredando em minha mente como raízes, sugando minha tranquilidade e distorcendo o que eu achava que sabia sobre quem eu era. Era difícil explicar para mim mesma por que eu continuava tolerando tudo aquilo. Talvez por teimosia, por um senso de lealdade ao meu casamento, ou por uma esperança infantil de que, um dia, eles perceberiam o quanto eu fazia por aquela casa. Eu pagava cada conta, comprava mantimentos, bancava concertos, eu sustentava, sozinha, a vida de 3 adultos. No entanto, minha sogra só me observava com aquele olhar cheio de desdém, como se eu fosse pouco mais que um inconveniente que por acaso depositava dinheiro na conta. Dona Laura era ardilosa em seus ataques, tinha um jeito sutil de me diminuir sem nunca me acusar diretamente. Certa vez, enquanto eu terminava de organizar a mesa para o jantar, ela se aproximou, me encarando com um rosto impassível. Sabe, Gisele? Ela começou, quase num sussurro. Eu sempre imaginei que o futuro da minha família seria brilhante, com uma nora que pudesse engrandecer meu filho, não apenas em recursos, mas em postura. O tom de voz era calmo, quase gentil, mas eu podia sentir a lâmina afiada escondida nas entrelinhas. Ela não precisava me atacar abertamente, suas palavras eram carregadas de insinuações, de uma comparação velada com alguma esposa imaginária que, em sua cabeça, eu jamais seria. Engoli em seco e continuei o que fazia, tentando ignorar aquela presença opressora ao meu lado. Mas por dentro, sentia como se cada palavra dela me arrancasse um pedaço de dignidade. Fiquei em silêncio porque sabia que, se agisse, ela jogaria isso contra mim. Por fim, ela deu meia volta e saiu da cozinha, deixando atrás de si uma trilha de frieza e desvalorização. Eu respirei fundo, concentrando-me no barulho da água corrente para acalmar os pensamentos. Quem ela pensava que era para me julgar dessa forma? Eu era a única naquela casa com uma ocupação, a única com algum senso de responsabilidade. E, no entanto, ali estava eu, diminuída e desgastada, sem ao menos ter com quem compartilhar aquela revolta silenciosa. Como se não bastasse, minha relação com meu marido parecia definhar a cada dia. Ele raramente conversava comigo, e quando fazia, suas palavras eram automáticas, quase mecânicas, como se eu fosse mais uma obrigação do que uma escolha. Eu sabia que ele sentia orgulho pela imagem que minha sogra pintava dele, a do filho querido, do homem de família. Uma imagem que ele claramente se esforçava para manter, mesmo que à custa da minha dignidade. Ele era um espectador inerte, alheio às provocações da mãe, incapaz ou talvez até desinteressado em compreender o efeito que suas omissões causavam em mim. Em um fim de semana, tentamos jantar juntos, apenas nós dois, numa tentativa fraca de reavivar alguma fagulha. Eu tinha preparado uma refeição simples e tentado manter o clima leve, puxando assuntos triviais e esperando que ele interagisse. Mas, durante todo o jantar, ele permaneceu com os olhos no celular, respondendo em monossílabos e distraído. Não consegui evitar a sensação de que era apenas mais uma tarefa em sua lista.
Ao final da refeição, ele saiu da mesa, murmurando algo sobre dar uma volta e me deixou ali, sentada sozinha, ouvindo o eco do vazio se espalhar pela casa. Mais tarde naquela noite, quando ele finalmente voltou, já era tarde. Ele caminhou direto para o quarto, sem nem mesmo como foi o seu dia. Eu estava deitada, mas acordada, tentando encontrar algum resquício de esperança naquela relação. Ele se deitou ao meu lado, indiferente, e eu sabia, no fundo, que o casamento estava apenas sobrevivendo por inércia. Aquela não era uma vida, era uma espécie de teatro desconfortável onde eu desempenhava um papel invisível, enquanto ele apenas seguia o roteiro da omissão. Dias depois, outra situação bizarra aconteceu, que selou em definitivo o que eu já sentia. Estávamos todos sentados na sala, um daqueles raros momentos em que eu tentava interagir, e minha sogra, sem aviso, comentou com um sorriso mordaz nos lábios. Anne Gisele, se no filho ao menos tivesse escolhido uma esposa com um bom futuro financeiro, talvez as coisas fossem diferentes. Ela riu, olhando para ele como quem espera concordância. E ele riu junto, um riso seco e cúmplice, como se não entendesse que aquele comentário era um insulto direto a mim. Eu senti meu rosto arder de vergonha e de fúria, mas me contive. Engoli aquela afronta em silêncio, quase me quebrando por dentro. Mas, naquele instante, algo se transformou em mim. Pela primeira vez, a percepção do quanto eles me subestimavam se assentou como uma rocha. Eles nunca iriam ver o valor que eu realmente tinha, nunca perceberiam o quanto eu carregava nas costas. No entanto, uma parte de mim também começou a ver a verdade que, até então, eu tentava ignorar. Aquela manhã estava pesada, carregada de uma tensão que eu já sentia crescer há semanas. Algo em mim já sabia que o que aconteceria ali seria definitivo. Dona Laura estava à mesa, como sempre, com o mesmo ar de rainha despreocupada e confiante em sua autoridade. Meu marido, por sua vez, parecia alheio a tudo, envolto na bolha de conforto que sua mãe construíra em torno dele. Ali estava eu, tentando organizar as contas e equilibrar o orçamento da casa, enquanto eles me olhavam como se eu fosse uma mera intrusa, alguém que não pertencia àquele lar. Mas eu estava exausta, e aquele dia parecia exigir uma decisão. Em meio àquele silêncio incômodo, minha sogra soltou um suspiro dramático e começou mais uma de suas reflexões sobre a vida, como se estivesse prestes a anunciar uma verdade universal. Sabe, Gisele, os tempos mudaram tanto que hoje até quem ganha pouco se acha importante. Ela sorriu, aquele sorriso que nunca atingia os olhos, uma sombra de desprezo. Eu sabia que aquilo era para mim, claro. Para ela, tudo o que eu fazia, todo o esforço e sacrifício, era um absurdo, uma vergonha. Eu era, na visão dela, uma afronta ao que deveria ser uma esposa de verdade. Antes que eu pudesse responder, ele entrou na cozinha. Meu marido, atrasado e com a expressão vazia de sempre, sequer percebeu o clima, ou talvez estivesse apenas fingindo não perceber. Sentou-se ao lado da mãe e começou a tomar café, sem olhar para mim, sem se importar com o que ela acabara de dizer. Sua indiferença naquele momento foi a faísca que faltava para acender algo em mim. Eu estava prestes a explodir, mas ele, alheio, começou a falar, com a mesma frieza que a mãe. Talvez minha mãe tenha razão, Gisele. Você trabalha tanto e, no fim das contas, não faz tanta diferença assim. Se você ganhasse mais, quem sabe as coisas fossem diferentes. Eu senti o chão sumir sob os meus pés, o ar ficou denso, e um misto de choque e indignação me paralisou. Estava tão surpresa com o absurdo daquelas palavras que, por um segundo, me perguntei se ele realmente acreditava no que estava dizendo. Olhei para ele, esperando alguma fagulha de consciência, uma hesitação que mostrasse que aquilo não passava de uma provocação cruel. Mas sua expressão permaneceu a mesma, fria, calculista, quase entediada. Ele parecia absolutamente sério, como se estivesse apenas declarando uma verdade inconveniente. Larguei os papéis sobre a mesa e, sem conseguir mais conter minha raiva, e uma risada amarga, dura, que cortou o ar como uma lâmina. Então é isso? O problema sou eu? Meu trabalho e todo o esforço que faço para sustentar esta casa são insignificantes para vocês? Dona Laura cruzou os braços e sorriu, satisfeita.
Exatamente, Gisele. Se ao menos você soubesse o seu lugar, se parasse de tentar se igualar a um homem, tudo seria diferente. A frieza daquela frase caiu sobre mim como uma onda, mas, dessa vez, não me afetou como antes. Pela primeira vez, eu via com clareza. Eu não era invisível para eles, era ainda pior. Eles me viam, mas escolhiam me ignorar, me diminuir, tratando meu trabalho, meu esforço, minha dignidade como se fossem pouco mais que inconvenientes para a paz de espírito deles. E foi naquele instante, enquanto observava o rosto satisfeito de Dona Laura e o olhar vazio do meu marido, que algo dentro de mim se rompeu. Eu percebi que nada que eu fizesse mudaria aquela situação. Eles nunca me valorizariam, e eu nunca teria o que merecia ao lado deles. Se vocês acham que eu sou o problema, então não tem sentido eu continuar aqui? Falei, minha voz saindo mais forte do que eu esperava. Não houve hesitação ou arrependimento nas palavras. Eu sabia, pela primeira vez, o que precisava fazer. Meu marido levantou os olhos, com um lampejo de surpresa que desapareceu rapidamente, substituído por um sorriso quase debochado. Você quer ir embora? É isso? Bom, talvez seja melhor assim. Ele deu de ombros, como se minha presença ali nunca tivesse tido importância. Como se eu fosse apenas uma peça descartável, facilmente substituível. A indiferença dele me encheu de uma raiva e uma decepção que quase me deixaram sem palavras. Eu não conseguia acreditar que ele realmente achava que aquilo era tão simples. Mas, ao mesmo tempo, a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa cresceu ainda mais dentro de mim. Tudo bem. Falei, com uma calma que eu mesma desconhecia. Eu vou embora. Mas vou levar comigo cada centavo que coloquei nesta casa. Vamos ver como vocês se viram sem o meu salário baixo. Eles se entreolharam, como se só agora percebessem a realidade da situação. No entanto, aquele lampejo de reconhecimento desapareceu tão rápido quanto surgiu, e eles voltaram a me encarar com o mesmo desdém. Era como se realmente acreditassem que eu não teria coragem de sair, que, no fundo, eu era dependente deles de alguma forma. Sem mais delongas, subi para o quarto, cada passo me afastando de tudo que eu tinha suportado durante aqueles anos. Eu estava cansada, mas ao mesmo tempo determinada. Comecei a empacotar minhas coisas com uma precisão quase mecânica, dobrando cada peça de roupa, organizando nos pertences. Eu queria levar tudo, até mesmo as pequenas lembranças que antes eu pensava em deixar. Não deixaria nada meu naquele lugar. Aquela não era mais a minha casa, talvez nunca tivesse sido. Enquanto eu empacotava as últimas coisas, ouvi passos no corredor e soube que era ele, parado na porta, me observando em silêncio. Ele parecia desconcertado, como se não acreditasse que eu realmente fosse sair. Você vai mesmo? Perguntou, mas não havia tristeza nem arrependimento na voz dele. Era uma pergunta prática, quase indiferente, como se eu estivesse simplesmente indo ao mercado. Virei-me para ele, encarando-o pela última vez, mas desta vez sem raiva, sem dor. A única coisa que senti agora era uma paz silenciosa, uma libertação que eu jamais havia experimentado. Sim. Respondi, firme. Estou indo embora. E, desta vez, não vou olhar para trás. Ele franziu a testa, talvez percebendo, por fim, que aquilo era real, mas seu orgulho não permitia demonstrar qualquer reação. Apenas balançou a cabeça e se afastou, deixando-me sozinha, exatamente como ele sempre fez. Naquela manhã, saí daquela casa com minhas malas nas mãos e o coração mais leve do que jamais estivera. Deixar aquela casa foi, ao mesmo tempo, doloroso e libertador. Quando dei o primeiro passo para fora, senti o vento frio do lado de fora, e ele trouxe consigo uma sensação de paz que eu não experimentava há anos. Respirei fundo, absorvendo aquele ar que agora parecia mais leve, mais meu. Saí sem olhar para trás, sem hesitação, sem arrependimento. Eu sabia que estava deixando para trás não só uma casa, mas uma vida de desvalorização, de esforço sem reconhecimento e, finalmente, uma parte de mim que insistia em carregar o peso de tudo aquilo sozinha. Consegui um pequeno apartamento próximo ao meu trabalho,
nada luxuoso, mas espaçoso o suficiente para ser o lar que eu sempre quis. Na primeira noite, sentei-me no chão da sala vazia, cercada pelas caixas de mudança, e ali, naquele silêncio, percebi o quanto eu era capaz de sobreviver sozinha, de me manter firme, sem precisar do aval de ninguém. Eu sentia como se tivesse saído de uma prisão, e aquela noite marcou meu recomeço. Aos poucos, comecei a decorar o apartamento com objetos que refletiam quem eu era e o que valorizava, e cada detalhe, por menor que fosse, tinha o poder de me fazer sentir em casa de verdade. Enquanto me reconstruía, notícias da vida que deixei para trás começaram a chegar. Soube que, poucos dias depois de eu sair, as contas começaram a acumular. Dona Laura, claro, ficou incrédula ao descobrir que o salário baixo que ela tanto desprezava era o que sustentava tudo. Meus antigos colegas comentavam que a mãe do meu ex-marido, finalmente, estava sentindo o peso das escolhas que fizeram. Ela não conseguia mais bancar seu estilo de vida confortável, e isso a deixava fora de si. Disseram-me que ela havia tentado, por todos os meios, convencer o filho a trabalhar, mas ele, que passou anos acomodado sob meu esforço, simplesmente não via necessidade em desesperar-se por uma situação que, para ele, parecia temporária. Eventualmente, ele procurou um emprego qualquer, mas nada que cobria os custos exorbitantes que eles estavam acostumados a ter enquanto eu estava lá. Foi apenas um trabalho medíocre, um subemprego que nada mais fazia do que lembrá-lo do quanto ele havia se acomodado ao longo dos anos. Sua mãe, claro, não demorou a mostrar o descontentamento. Para alguém que nutria expectativas irreais sobre o que eu deveria ser e ganhar, a situação do filho agora era uma humilhação completa. Dona Laura estava descobrindo, tarde demais, que o verdadeiro problema nunca fui eu, mas a própria arrogância dela em acreditar que eu era descartável. Foi então que, ironicamente, começaram a me procurar. Primeiro, uma mensagem breve do meu ex-marido, tentando parecer casual, como se fôssemos velhos conhecidos mantendo contato. Ele perguntava como eu estava, como quem procurava medir se eu estava disposta a ouvir o que ele ainda tinha a dizer. Mas eu não respondi. Depois, veio uma mensagem mais longa, implorando para que eu voltasse. Ele falava em começar de novo e fazer as coisas certas desta vez. Eu ia sozinha enquanto lia aquelas palavras, lembrando de cada momento em que ele ficou do lado da mãe e do quanto ele riu, despreocupado, enquanto ela me humilhava. Ele não estava arrependido pelo que fez, mas sim pelo que perdeu. Por fim, ele tentou apelar para o emocional, dizendo que sentia minha falta, que não sabia viver sem mim. Mas, dessa vez, eu sabia que ele não sentia falta de mim, mas sim da estabilidade que eu proporcionava. Deletei as mensagens sem olhar para trás. Quanto a Dona Laura, ela nunca me procurou diretamente, mas soube que estava furiosa, incapaz de aceitar que a mulher que ela tanto desprezava havia sido, no fim, a chave para manter a vida que ela queria. Ouvi dizer que, num rompante de orgulho, ela até tentou convencer o filho a cortar contato comigo de vez, mas foi inútil. Eles precisavam de mim. Só que, dessa vez, eu não estava disposta a ceder a nenhum pedido ou chantagem emocional. Eu estava em paz, focada em construir uma vida onde meu valor fosse reconhecido por quem realmente importava, eu mesma. Meses se passaram, e cada dia era uma nova descoberta. Conheci pessoas que me ajudaram a enxergar a vida por uma perspectiva nova, mais leve e autêntica. Comecei a sair, a reencontrar antigos amigos e a me redescobrir em pequenos prazeres. Investi em cursos, viajei, me reconectei com familiares que há muito eu havia deixado de lado por conta daquela vida tóxica que mantinha antes. Minha vida era agora um recomeço, e cada pequena conquista representava uma vitória sobre tudo que eu suportei. Meu ex-marido, por outro lado, continuava a encarar as consequências de suas escolhas. Aos poucos, pessoas começaram a comentar sobre ele e a mãe, sobre como a máscara de família tradicional que eles tanto cultivaram estava se desintegrando. As dívidas acumuladas, as frustrações, a inabilidade de adaptar-se a uma nova realidade, tudo isso estava transformando a vida deles num caos. Era quase poético ver como aquele desprezo que tanto nutriram por mim os havia conduzido ao fracasso. Sem minha ajuda, eles estavam expostos à própria fraqueza, desprovidos da base que sempre subestimaram.
Quanto a mim, aprendi que a vida tinha mais a oferecer do que aquelas paredes onde fui aprisionada. A liberdade que agora experimento não tem preço, e o futuro que estou construindo é só meu, sem ninguém para minimizar meu valor ou questionar meu lugar. Por fim, descobri que eu não precisava de validação, de aceitação ou de amor onde eles não existiam. Eu precisava, acima de tudo, de mim mesma. Agora, ao pensar no que passei, sinto apenas um leve sorriso se formar no rosto. Eu me libertei, e eles se afundaram nas próprias escolhas. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!